pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Não Erre no H. Hoje aqui a mesa está composta, está enriquecida com 3 cavalheiros. Os integrantes do grupo do podcast. Os 2 integrantes do grupo, os 2 hosts do grupo, Valmir e Edson, que vocês já conhecem. E com um convidado... Para lá de especial e convocado, né, Célia? Convocado, ele não foi convidado, né? Ele foi intimado, né, Valmir? Ele foi convidado, mas já tem 2 anos e meio. A gente nem pensava no podcast. E já ele estava... A gente já convidava o Sérgio, mas... A gente já contava com ele. Bem, então acho que o Valmir obrigado. acabou de citar Entreguei. já o nome de uma pessoa e a gente não tem o que fazer a não ser trazer ele para a mesa agora e falar: Sérgio, uma boa-vinda aqui, graças a Deus tudo está dando certo para nós aqui e a gente quer dividir esse momento bem legal com você também. Seja bem-vindo. Muito obrigado a vocês todos aí que são meus amigos. Fomos colegas, né? E eu sinto muito orgulho de estar aqui na mesa com vocês. Tenho acompanhado o Não Erre no H. Estou feliz de estar aqui. Parabéns para a trilha. Puxa vida, um apoio é fundamental mesmo, tá bom? E, enfim... Estou aqui à disposição de vocês, mas deixa eu falar uma coisa antes. É o Sérgio sendo o Sérgio. Pronto. Eu tenho acompanhado, como eu disse, né, e eu vejo todos os casos de empreendedorismo. Tá? Não é o meu caso. Tá? No meu caso, vocês vão ver o quê? Vocês vão ver uma curva, assim, uma trajetória. Alguém que simplesmente entrou no mercado de trabalho, participou do mundo corporativo e pediu licença e saiu. Então, é isso que eu quero falar aqui. Vamos ver se dá certo, vamos ver como é que sai. Mas é uma trajetória bem legal, inspiradora. É inspiradora, né? por isso que a gente te trouxe legal. aqui. Célia, ao todo, né, 49 anos. Eu poderia falar 50, mas eu sou muito... Gosto de números, não foram 50, 49. Tá? Desses 49, faz a conta, Valmir, desde 78 com RH. Então, acho que são 47 anos, 46 anos. Sei lá, tá? Mas... Vamos respeitar a experiência do moço aqui, né, gente? Meus cabelos brancos não negam. E trabalhamos juntos aí pelo menos, o quê? 25 anos? 25 anos, sim. Nós 4, né? Com certeza. No mínimo foi 25, porque eu era o mais novo. Esse quarteto, pelo menos 25 anos. Tem muita história, hein? Então, mas eu tive a felicidade de trabalhar em empresa multinacional. Depois eu me desloquei para uma empresa de dono, que era muito pequena, tá bom? E aí é que eu pude ver o que é que eu tinha lá na multinacional. Tudo tinha manual, tinha política, tudo escrito. Quando eu fui para a empresa pequena, era uma metalúrgica, as políticas não existiam, as coisas eram feitas para a pessoa e quando queriam, tá? Então, a soma dessas experiências lá, de uma empresa muito organizada, vou falar Unilever, né? Não tem problema. Fica à vontade, Sérgio. E a pequena lá, a metalúrgica, né? É que me deram a experiência para eu trabalhar na Bauducco, que é uma empresa, quando eu entrei de porte médio, hoje é uma empresa grande, e que apesar de ser uma empresa familiar, estava cultivando a mentalidade de empresa grande. Então, eu considero que a experiência que eu tive na Unilever e o desafio que eu tive na pequena me ajudaram muito a ter o meu desenvolvimento e ter ficado lá 25 anos. Tá? Legal, Sérgio. Desculpa, Fran, só para um comentário. Uhum. Agradecer o Sérgio, porque normalmente não tem petisco. Né? Mas não tem. Eu sou um esfomeado, agradecer. Não, mas foi o patrocínio. Não tem. Foi o patrocínio. Eu vou abrir Está sendo reflexo do nosso jantar, Valmir. Mas vamos vai beber ter o vinho e eu quero propor Agora um que brinde. Então agora é o brinde do cenográfico vinho, cenográfico, todo ao mundo Sérgio, junto. aqui Sérgio. no R no H. A gente queria muito esse Obrigado. momento com você. o nosso produtor Rodrigo, se quiser também, pode vir Fica aqui na à vontade. mesa beliscar, porque normalmente não tem. Não, tá dentro do orçamento. São momentos especiais. Certo. Ó, e também não podemos esquecer, o Sérgio até citou bem a trilha que nos ajuda a estar aqui para fazer o patrocínio. Lembramos também que a Ritaco Seguro é que nos cede os espaços aqui também para poder estar fazendo o podcast. E o Ciesp, que é um grupo de RH aqui de Guarulhos, que faz todo um trabalho muito bem elaborado
por enquanto na coordenação do Dirceu, né? Dirceu, nosso amigo. Que estava com a gente aqui no podcast passado, na temporada passada. E o Intercel, que hoje a Célia é a coordenadora também, Faz que traz parte bastante. da coordenação, junto com a Luana Gualberto, da VMP, da Ana Flávia. Desculpa, eu esqueci o nome da empresa dela. Eu não sei falar o nome da empresa dela, na verdade. E da Rosana Peixoto, que é uma grande apoiadora também da área de RH. E todo mundo que a gente falou aqui, né, Célia? Acho que também não é diferente para o Sérgio, né? O Sérgio já conhece também, Conheço Rosana, todos. conhece todos. E sabe o quanto que eles são um bom profissional aí para estar com a gente. E falei agora em off aqui que eu tenho aquelas tabuinhas, sabe, de cozinha, as canecas. Então, a minha casa, brindes. ela é Os decorada. brindes. Os brindes. A minha casa é toda decorada. E não faltou integridade para receber, né, Sérgio? Olha, Foi com integridade que você E- recebeu os brindes. Sim. E fazem parte da minha vida. E São nem meus existia troféus. a área de compliance. É, Não, mas a gente sabia que... o que podia, o que não podia, podia. o que não podia. Tanto pode que estão expostos na minha casa. Nunca foram escondidos, né? De Então, jeito nenhum. essa é a parte boa. Sérgio, então a Célia agora... Eu acho legal, Vou não dar sei um se... play? Eu não sei, Não. eu Vou não dar um- sei se... Deixa eu já atrapalhar, cheguei atrasado para variar. Acho que o currículo do Sérgio, eu não sei se Eu tá queria aí... que o Sérgio se É, apresentasse, acho né? legal. Falar. Embora ele já falou bastante, mas é legal, Sérgio, a gente te conhecer além do que a gente já sabe, né? Mas quem é o Sérgio Tamelini? Então, eu vou resumir meu nome como Sérgio Tamelini, que é o nome pelo qual eu sou conhecido. Antônio Sérgio Tamelini Martins. Esse Valmir conhece o nome, o RG, o endereço de todo mundo. Ele sabia O RE Ele sabia- 7942. a chapa. Olha, Cada um. não, é 7942. Era isso mesmo? Era 7942? Era isso mesmo. Posso te confessar uma coisa, Valmir? Então, essa memória que você tem, e um dia eu fiquei pensando nisso, que trabalhando em RH, você fica sabendo de muitas histórias. Sim. Boas E e ruins. outras nem tanto. E uma vez eu fiz um pedido, assim, de verdade, sabe, que eu não queria ter a lembrança dos episódios que eu estava vivendo com cada empregado, com cada situação, na verdade, né? Eu posso confessar para vocês que eu esqueci tudo. Verdade. Então, eu acho isso foi assim, fui atendido. É igual aquela lâmpada de Aladim, né? Então, se teve alguma coisa que não foi tão boa, eu estou aqui sorrindo, estou feliz porque eu esqueci. Ô, Sérgio, nós começamos esse podcast, pensamos nesse podcast junto com esses dois colegas aqui, porque eu tinha na minha mente, né? Falei, agora eu estou aposentada, vou escrever um livro. Opa! Qual era esse livro? Aí, numa reunião de família, me deram a ideia. Não R no H. Falei, gente, que maravilha! Adorei o título e comecei a pôr o nome dos casos. Tá, você foi fazendo os tópicos lá. Os tópicos, né? Então, caso da Maria, caso não sei de quem. Com caso do certeza José. tinha os casos da Helena. Ah, tinha. A Helena. 1º de abril. Gente, que saudade que eu tenho da Helena. 1º de abril. Ela caía em Ela todos. caía em todos. Mas, enfim, tinha até essas brincadeiras também, né? O Denis brindando com maracujina, junto com a Helena, porque a gente era 1º de abril e a gente soltou uma lá que ia ter um corte coletivo, enfim. Aí ele ficou tão nervoso, ele e a Helena, e foram brindar com maracujina na enfermaria. Tá bom. Ia resolver tudo. Enfim. E aí, eu escrevi. Agora eu vejo lá nos meus apontamentos o nome da pessoa e não lembro o caso. Aí, tá vendo? Você só anotou? É a lâmpada mágica funcionando aí. Você não escreveu, Célia? Eu Não, não estendi. escrevi, porque eu ia escrever depois. Meu pai, mas Quando aí eu você me esqueceu. aposentei. Não, mas alguns, né? Tem uns que é inesquecível. Mas alguns eu esqueci realmente também. Assim, esqueci por quê? Porque então não devo falar, não é importante, não devo falar. Exatamente. Melhor deixar A nossa no área, anonimato. ela é guardiã do segredo. Tá? Então, a gente trabalha com assuntos muito delicados. É o que a Alessandra falou ontem, no episódio passado, né? É o RH que tem as políticas para as pessoas, né? Sim.
Sim. Às vezes você não E precisa ali ter você o tem um monte de compliance. informação e E mesmo que não combinado, você não pode decepcionar as pessoas, porque Exato. elas vêm até você e você tem que ter uma solução e não expor essa pessoa. exatamente, preservar, né, a identidade. Até agora ele Fala um não pouco- falou o currículo É, dele, até né? agora. Fala um pouquinho da sua carreira. Então- Porque quem está vendo a gente se interessa nessa parte. O que esse convidado, pelo que ele passou, qual a trajetória dele. A gente sabe aqui, inclusive o ano que você entrou numa empresa e em outra, a gente sabe tudo. Mas eles não eles não sabem. Até sabem, quando é ele recebeu a verdade. proposta da Quero. Tá Então, vendo? Olha aí. Ó. curiosamente, quando eu entrei na Unilever, né, foi em 78, aí vocês vão fazer a conta e falam, nossa, esse cara é velhinho. Mas eu tinha antes 6 anos e pouco de outras empresas. E eu trabalhava, né, que eu falei curiosamente, com custos industriais, com faturamento e formação de preço. E eu sou economista. Tá? Então, Sérgio Tamelini, brasileiro, casado, 3 filhos, 7 Não, netos. vamos falar, vamos ser completo. Você é casado com A Cida. a Cida Martins, nossa amiga também, Sim. queridíssima. Um beijo grande para você, A Cida. professora Cida Martins. Isso Uma mesmo. palmeirense Escritora. que leva você no Parque São Jorge. Escritora que, inclusive, fez mentoria com alguns jovens que eu mentorava. Ela me ajudou nas mentorias. Isso mesmo. Enfim, a Cida é maravilhosa. Então, da Cida também, ela assim, agradece muito por vocês abrirem a porta para ela, porque ela levou um pessoal de... Como é que chama agora? É terceira idade ainda que se fala? É. Tá? Os nossos Melhor irmãos. idade. Não, melhor idade não, Valmir. Porque você falou mesmo que o seu ciático atacou essa semana, Isso. né? Então, Mas ela fez algumas idas até a Balduco de senhoras e senhores para ver fazer torrada, que eles comiam uma torrada. E aí eles ficavam mais fãs ainda do produto. Da marca, né? Da marca, tá? E também levou crianças, tá bom? Então, esse programa que a empresa nossa A Balduco de criou, Portas desenvolveu. Abertas, né? Então, Balduco de Portas Abertas, né? Então, a Cida esteve lá tanto com os velhinhos como com as criancinhas, tá? Então, é inesquecível isso. Isso é muito legal. Então, sou casado com a Cida, tenho 3 filhos. Esses 3 filhos já me deram 7 netos. Olha, tá bom? são meu pai. prósperos. Então, tem 2 meninos Que e legal. 5 meninas. Então, por isso que eu falei para a Célia que a bacana. gente tem que tomar cuidado com o futuro, porque eu tenho muita mulher em casa para tomar conta. Tá? E aí eu tô vendo a sociedade se desenvolver. De vez em quando a sociedade dá uma balançada para lá, para cá, mas isso é tudo culpa da rede social, né? Que de vez em quando ela é envenenada por alguma coisa, tá? Mas a responsabilidade de você criar uma família é muito grande, muito grande. Sérgio, Oi. e o tempo ele é curto, falta 5 minutos para a gente terminar. Nossa. Não, então, pera lá. Então, já que a Célia falava Sacanagem. de um livro, eu também pensei em fazer um livro. E o texto, o título seria Sérgio o Breve. Não ia dar certo. Não ia sair esse livro. Você trabalhou então iniciou praticamente na Unilever como na área de custos, Não, orçamentos. então, eu Como vinha... eu foi vinha essa da área- virada? Eu vinha da área de custos de empresas têxteis, tá bom? Ali na Moca. Trabalhei em 2 empresas têxteis. Uma delas era muito pequena, chamava Lanifício Soen. O senhor Soen existia, estava lá. E a outra foi a Vicunha. A Vicunha hoje é uma empresa grande. Mas ela era enorme. pequena naquela época? Olha, já era uma empresa de porte médio. Hoje ela está gigante. Era familiar também? Também. Depois ela se transformou, né? E aí, na verdade, eu trabalhei primeiro na Vicunha e depois eu fui para essa Lanifício Soen. Trabalhei na Demaio Galo também, que saiu do Tatuapé e veio para Guarulhos. Veio para Demaio Guarulhos. Galo, nossa. Mas o que Fechou, né? o que um jovem fechou? O que um jovem pensa? Eu preciso procurar um emprego numa empresa, né, numa companhia que dê futuro, porque você, lógico, né, mesmo que não seja a hora ainda, você pensa em futuro, em casar, ter filhos, etc e tal, né? E aí a gente começava a deixar currículo e não é como vocês fazem hoje, tá? Que vocês apertam um botão e a coisa vai. Não é assim. A seleção de pessoal antigamente marcava um dia para receber visitantes.
Então, você ficava sabendo, por meio de amigos, né, que dia que aquela Anúncio, empresa... jornal. Ia abrir Isso. vaga. Aí eu fui na Santista, na Ródia, na Unilever, que se chamava naquele tempo GC Lever, tá? E a GC Lever me chamou. Então, mesmo eu já tendo uma experiência rica, praticamente até de controle, vamos dizer assim, de encarregado lá de setor no faturamento, né, que eu falei que mexia com custos, essa coisa, a minha entrada na Unilever foi num cargo menor. Mas eu tive um padrinho chamado Oswaldo Kekia, que falou, vai para a Lever, ela vai te desenvolver. Então, essas palavras eu não esqueço, porque o desenvolvimento, o treinamento, fizeram parte da minha vida, assim, por todo esse período. Tanto é que eu conheci o Senai, tem histórias para falar do Senai, o SESI também, tá? Sempre pensando em gente e em desenvolvimento. E lá na Unilever, eu entrei na seleção de pessoal e treinamento. E eu vi duas coisas que eu não vou esquecer jamais. Na seleção de pessoal, é que a Unilever já fazia a rotação de pessoas, o job rotation. Eles mandavam alguém da crédito de cobrança para vendas, alguém de vendas para compras, alguém de compras para a área internacional, alguém que vinha da área internacional, e, sabe? Eu falava, nossa, que loucura boa. Então, aqui você não tem, a tua mesa não é tua, ela é temporária. E isso parece que entrou na veia e eu desapeguei completamente das coisas que, teoricamente, seriam minha. Então, o que era meu, não era meu, era da minha área, das pessoas que trabalhavam comigo. Então, isso eu aprendi na Unilever, que você vai estar temporariamente numa área, num setor, numa função. Isso é um ponto. E outro ponto é a área de desenvolvimento, de treinamento. Naquela época, e quando um cara fala naquela época, é porque ele é bem velhinho. Naquela época, o treinamento, ele tinha que mandar para uma secretaria lá em Brasília quais eram os... Não sei se a Célia vai lembrar disso. Quais eram os treinamentos que você estava planejando fazer para o ano seguinte. E isso era incentivado, ou seja, esses treinamentos eles eram valorados e a contabilidade lançava no imposto de renda. Então, ao mesmo tempo em que você patrocinava um treinamento... Você tinha um benefício. Tinha um benefício, você elevava o conhecimento do pessoal. Abatia no valor do 5S lá, do sistema Isso, S, tinha não um é? abatimento. Tinha um abatimento. Tal qual a refeição, né, Valmir, que tinha lá o PRONAN, né, o Programa Nossa, era Nacional chato, era muito chato fazer de alimentação. aquele. Eu não sei se ainda tem, acho que não tem mais, né? Não, acho que não, Porque, assim, uma coisa, né, então... Acho que já não tinha na minha época, hein? Mas, então... Você foi muito profundo. Não é tão antigo, não, que saiu, Edson. Eu acho que até 2010 a gente prestava conta. Tá. Então, para ter esse incentivo. Então, e ao todo, eu fiquei na Unilever, Valmir, já que você perguntou, né, por onde eu comecei, assim, na área de RH, 11 anos ao todo. Então, nessa seleção e treinamento, fiquei um ano só. Depois eu fui para a área de alimentos da Unilever, a Vandenberg, né, que fazia margarinas. Depois da Vandenberg, eu fiquei 3 anos na Elida Gibbs, que é perfumaria. Mas em recursos humanos ou não? Em recursos humanos, em recursos humanos. Tá? Perfumaria, cuidados pessoais, né? Aí eu voltei para o Central, onde tinha lá seleção e treinamento. Só que no Central, eu conheci 2 pessoas lá, o Dr. Cardim e o Enio Sega. E eles compilavam todos os acordos coletivos que a gente tinha em Paranaguá, Araraquara, Rio não sei o que da Serra, sabe, Jundiaí. Porque a Unilever, ela tinha, assim... fábricas em todos os lugares, né? Isso. Valinhos. Sindicatos diferentes, porque regiões isso, diferentes. A Unilever tinha detergentes, produto de limpeza, tinha alimentos. De higiene pessoal. Mas cada coisa se fazia numa fábrica separada, tá, gente? Então, não fazia margarinas na fábrica de detergente. Mas aí eu comecei a entender a coisa dos acordos coletivos com o sindicato, que um era lá no Rio Grande da Serra, outro era em Londrina, outro... Um era ligado... E eram categorias diferentes, categorias, né, bases... Sim, aí a hora extra de um era... Convenções. X, e aí, então, nós nos reunimos, e eu fui um dos escolhidos, não o único, mas... né, para montarmos um manual de pessoal. Isso dá até rima, tá? E aí nós começamos a redigir
como é que se calcula uma hora extra com 50%? Se eu falar isso para a turma de hoje do RH, eles vão achar que isso é uma chatice. Só que a gente entendia de adicional noturno, adicional de insalubridade, os planos de incentivo que você tem, ou as limitações que uma empresa tem para demitir. A metodologia era aplicada na explicação, né? Você tinha que saber como que funcionava. Saber fazer, né? Não é o sistema calcular para você. E sim, o sistema, ele é burro, como se diz. Você é que dá um input. Então, você tinha que saber exatamente aonde... O que pedir para ele. Então, foi uma escola mesmo, como se diz, né? Eu sei que é uma palavra muito gasta já, mas foi mesmo uma escola. Então, esses 11 anos todos, né? Então, eu fiz de tudo na Unilever. E o que não sabia, pesquisava, né? Sim. Ia procurar saber, né? Uhum. Enfim, e aí eu vou me lembrar da minha saída, tá? Então eu podia contar qualquer caso, mas eu vou contar só do último diretor, que era na divisão Anderson Clayton, que fazia maionese gourmet, não sei se vocês se lembram. Sim. Aquela margarina que tinha a menininha que fazia nhaque. Como é que chamava aquela Cleibon? Cleibon cremoso. Cleibon cremoso. Chamava-se Steve Geld. Ele falou, para onde você vai? Então, eu me demiti, né, da Unilever. Eu tive a felicidade de pedir demissão em todas as empresas por onde eu passei, até me aposentar. Aí eu expliquei para ele que eu ia me expor, que eu ia trabalhar numa metalúrgica, bem menor, né, do que a Unilever, mas quem sabe do tamanho da divisão que eu trabalhava lá, que era a Clayton, né? A Anderson Clayton, né? Falei, olha, talvez seja do tamanho não é do tamanho da Unilever, né? Unilever naquele tempo acho que estava com, sei lá, entre 9 e 10 mil empregados, né? Enfim, aí ele falou assim, você tem muitos planos, muitos sonhos, né? Eu conversei com você algumas vezes e eu percebo a tua forma de pensar, de agir, como que você fala com os empregados aqui, né? E aí, dentro dessa conversa, ele falou assim, eu vou te dar um conselho. Você vai para uma empresa de dono. Ele falou, a Unilever não tem dono, né? Então, aqui a gente conversa, tem diretores, tal. Você vai para uma empresa de dono. Deixa eu te falar. Dono quer lucro. Mas ele foi muito estanque. Do tipo assim, você é sonhador? Sonhe, mas sonhe com cuidado. Tá bom? Então, Valmir, esse foi a minha saída da Unilever e eu pedi demissão lá, porque a Unilever... Você entende isso, Sérgio, que você deu um passo para trás? Eu não vejo assim, porque até... veja bem, eu tinha um amigo lá que falava, brincando, né? Assim, ele falava assim, eu prefiro estar na cabeça da sardinha do que no rabo do tubarão. bom ditado. O que adiantava eu estar numa super gigante, mas lá... Sei lá, tá lá no rabo do tubarão. Né? Aí eu fui para uma pequenininha com cargo gerencial. Não que o cargo gerencial fizesse a minha cabeça, mas eu já estava com uma família com 3 filhos. Então, eles dependiam de mim e eu precisava ganhar um pouco mais. E foi a oportunidade que eu vi. Então, eu saí de uma gigante, fui para uma pequena, e nessa pequena... Tudo aquilo que eu tinha interface lá na Unilever, sempre tinha alguém fazendo alguma coisa que a gente nem sabia que chegava pronto. Não tinha, cara. Até para montar uma guia, Valmir, de recolhimento do INSS, tinha que você fazer. Sim. O contato com o SESI, Senai, Fiesp, Ciesp, o acordo coletivo. Você tinha que fazer tudo. Isso foi ruim? Foi bom. Tá? E aí a gente desenvolveu uniforme, equipamento de proteção, abrimos CIPA, fui falar com o sindicato, sabe? Então, isso tudo abriu um cenário na minha frente, né? Passamos por aqueles planos malucos lá de economia com Collor, depois veio Itamar Franco, até chegar ao Fernando Henrique Cardoso, que deu uma estabilizada, uma estabilizada na moeda, na inflação, né? E aí, falando ainda um pouco, depois vocês vão fazer algumas perguntas, né? Eu já estava lá há uns 6 anos, né? Quando a empresa decidiu se vender. Então, eu poderia ficar lá, ela ia virar multinacional, muito provavelmente, virou, eu não vou falar o nome da empresa lá, porque né, não vem ao caso, mas o que passa pela cabeça, né? Eu vi agora há pouco uma moça, uma empreendedora, falando, né, dos medos
né, que uma pessoa pode ter por essa ou por aquela situação. E, de repente, os colegas todos lá, né, o gerente de materiais, o gerente de contabilidade, o que eles falavam? Uma multinacional entrando, eles vão Trocar todo mundo. trocar a primeira linha. A linha de comando será toda substituída. Então, eu saí para o mercado e mapeei. Eu acho isso muito interessante. Eu peguei um compasso, gente, compasso mesmo. Peguei um mapa, falei, eu moro aqui. E fiz um compasso, falei, eu vou trabalhar aqui. Tá? Eu falei, eu não vou... Porque eu trabalhava longe de casa. Eu tinha que pegar o carro, tinha a estrada, pedágio. Eu falei, 6 anos é o bastante. É o prazo. Eu não quero mais isso. Eu quero estar perto de casa. Quando a minha mulher fala, Sérgio, preciso ir ao médico, ou vem aqui, tem algum outro... Eu queria estar bem perto. E dentro desse mapa, tá, Guarulhos estava mais perto, muito mais perto do que essa empresa de onde eu estava saindo. Deu certo. Tá? Entrei na Balduco numa época, Valmir, acho que você vai lembrar, que tinha um DP e uma seleção. Não passava disso. E a gente entrou com uma proposta de fazer um RH, sabe? Que tivesse treinamento, sabe? Que tivesse mentoria, que tivesse um serviço social ativo e com budget. Não adianta você ter um serviço social, querer fazer as coisas para as pessoas e não ter orçamento. Tá? Então, uma área de saúde atuante. Uma área de saúde atuante. Separar salários da área de departamento pessoal, da área de administração de pessoal, que salários teve que ter vida própria, tá bom? Então, e aconteceu. Então, a gente criou todos os subsistemas de RH. E aí você encontrou lá a Célia e o Valmir, que são as pessoas que te ajudou a desenvolver. Mas ele não se sentiu satisfeito e me contratou. Ai, vamos concordar, Valmir? Só para não perder a amizade. Ele sentiu que precisava de uma Só pra- pessoa... É um bate-papo. Vocês sabem como que ele foi contratado. Então nós abrimos uma vaga. Arrependo disso. Nós abrimos uma vaga. E então eu que deveria escolher, né, quem era o aprovado. E aí, então, o que eu fiz? Eu marquei entrevistas. Assim, segunda-feira de manhã eu vou participar de uma entrevista e tem à tarde, e tem na terça e na quarta. E eu chamei todo o grupo do RH daquele setor. E eles participaram comigo das entrevistas. Tá? E nós tivemos vários candidatos, sei lá, 5, 6, né? E depois eu pedi... valoriza, Sérgio. Tinha umas 400 pessoas. Vamos falar direitinho. Foram 400 currículos que você recebeu. E depois, no final, eu me juntei com a equipe e falei assim, eu não vou escolher essa pessoa. Eu pedi para vocês darem uma nota para cada candidato. Né? E aí a gente vai abrir agora, então todos eles fizeram um papelzinho escrevendo. Lembrando que passou pelo processo de entrevista com todos juntos, né? Sim. É tipo o modelo Sabatina, né? Foi sabatinado. Candidato no meio de uma roda com 10 pessoas. Ele está fazendo questão de lembrar disso, porque foi ele o aprovado. Né? Exato. Então eu pegava lá... Fui o cobaia, porque nunca... Pergunta para aqueles candidatos que não conseguiram. Se gostaram do processo. Se gostar. Esse processo Mas eu fiz uma coisa, eu ia pontuar, então eu falei, você me dá o nome do primeiro e do segundo que você gostou. Então, todo mundo tinha que dar o primeiro e o segundo. E o Edson, ele foi o primeiro. Vamos dizer que nós tínhamos lá 8 pessoas, né, que trabalhamos junto nessa seleção. Né? Então, das 8 pessoas, ele tinha 7 votos como número 1. E onde ele não foi número 1, ele foi número 2. Então, tá? Sérgio, porque são pessoas lá que sabiam escolher, entendeu? A Célia não participou, senão ela não ia colocar de jeito na nenhum. lista. Mas já foi uma forma que eu tinha, que eu pensava... Inovador, né? Inovador. E mais ainda, Valmir, como eu não sou de Guarulhos, e vocês todos são, então eu não queria trazer alguém que vocês pensassem que fosse meu amigo, meu conhecido, coisa do tipo. Então, quando o Edson foi escalado, foi selecionado, ele foi selecionado por vocês e não por mim. E outra coisa, depois vocês seguraram a onda dele. É isso que eu ia falar, porque Sérgio. Eles eram cria de vocês e não minha. Então, eu acho... problema de vocês. E eu acho, assim, até falando eu que fui o escolhido, eu diria para ti que eu acho que foi muito legal, porque quando foi feito o processo, você já entrou sabendo que a maioria gostou de você. Então, a sensação... Aí você se sentiu... Não, que eu fui... maioral. Que eu fui o escolhido por todos. Não que eu teria que contentar o Valmir, o outro, tal.
E acho que uns 15 dias depois, a Zilda, que trabalhava com a gente, a telefonista, ela falou para mim assim, Edson, muito engraçado, você está aqui há 1 semana, 10 dias, e a sensação é que você já pertence a esse grupo há mais tempo. E aí foi o que eu fiz até o comentário com ela. Eu falei, eu não sei se foi o método que o Sérgio escolheu de me selecionar com a opção de todos os integrantes, e então você se participarem sentir da bem, decisão, né? ou se realmente a gente teve uma ligação muito forte aqui que realmente As duas, virou uma Edson. equipe. Eu acredito assim que... E falo para ti que foi realmente, eu acho que a equipe que a gente montou naquela época foi muito boa. Eu gostei, a gente trabalhava bem participativo. Eu vejo que naquele momento foi uma sacada bem interessante e deu muito certo. Você ficou lá 25 anos. Trazendo para os dias de hoje, no mundo corporativo que a gente está, é muito difícil você fazer algo semelhante àquele tipo de processo seletivo. É uma experiência bem que difícil. é difícil de ser replicada. Eu Porque reconheço. o mundo corporativo, Sérgio, a própria sociedade hoje, há uma competição muito forte. E nem sempre essa competição é uma competição Saudável. saudável, com ética, com uma, vamos dizer, com uma honestidade de comportamento mesmo. Então, mas já tinha alguma coisa que eu queria quebrar, que era o dono da mesa. Então, se a gente vai lembrar de nomes aqui, né, tinha lá o dono da folha de pagamento. Se você lembra o nome dele, você pode falar. E aí ele trancava a gaveta dele com chaves e tudo mais. E eu propus que fizéssemos uma troca de trabalho. Quem faz admissão hoje vai fazer férias. Quem faz férias vai ajudar na folha de pagamento. Quem vai na folha vai fazer estatísticas que eu preciso aqui, estatísticas de headcount, etc. e tal. Então, eu fui girando o pessoal. No começo, algumas pessoas ficaram inseguras, achando que eu só queria que alguém conhecesse o serviço dele para eu substituí-lo. E o tempo mostrou que não. Sabe? Que era só mesmo para que você pudesse tirar férias, Valmir. E ter alguém que soubesse. Você, do como serviço. líder, está tranquilo que o processo ia caminhar, né? Isso. E eu fazia isso na minha função. Eu tinha um sombra em tudo que eu fazia. Se eu ia na Fiesp, eu te levava. Se eu ia numa reunião, num encontro de empresas, tipo, eu cheguei a te levava, sabe? E ao Paulinho, que não está aqui na mesa, sabe? E a Cássia foi expor programas lá na Fiesp, né? Então, eu também tinha esse desapego da minha função, é lógico, eu sempre gostei de trabalhar e não estava jogando ao vento. Não era isso. Era mais que eu queria passar para vocês que você está, mas você não é. Sabe? Então, o cargo é uma coisa passageira. Né? Você está no cargo, né? Você não é o cargo. Dirceu, ele postou recentemente um artigo sobre isso, né? O crachá, ele é emprestado, né? Pois é, justamente. Feliz aquele que reconhece o crachá, desde sempre, né? Porque o crachá se a emprestado. pessoa não entender isso, ela vai sofrer. Ela não. Eu acho que, Sérgio, a sensação que eu sempre tive com a gente trabalhando junto é que o que se pairava, o que ficava fixo lá conosco era a confiança. Era saber que a gente respeitava o profissional, era saber que a gente podia se expor, poderia falar, que tudo funcionava bem. A gente tinha as discussões, a gente tinha as nossas não concordâncias, mas funcionava porque tinha o respeito. Eu acho que a gente discordava mais do que concordava. Muito, nas né? coisas. E eu falei para a Célia várias vezes, e eu vou lembrar aqui à mesa. Eu falei, Célia, você é diferente do Edson, que é diferente do Maurício, que é diferente do Hesky, que é diferente do Valmir, que é diferente da Cleide. Então, vocês eram, assim, figuras tão fortes, e é duro você liderar líderes. Vocês são líderes, nasceram líderes natos. Então, eu tinha que conviver com vocês e não cortar. Eu tinha que dar mais asa para vocês, porque quanto mais vocês cresciam, melhor ficava a área. E foi assim. E a área ficou reconhecida. A área, ela começou a ser chamada nas decisões da companhia. Por quê? Porque antigamente... Passando a ser um RH estratégico antigamente mesmo, né? conhecia uma ou duas pessoas do RH. No final, agora...
Quantas pessoas tem lá que são ícones? Sérgio, essa parte que você falou era um DP e uma seleção. Aham. E a sua missão era transformar em recursos humanos num todo. Uhum. E o maior desafio disso, porque você criou uma área de cargos e salários, você criou uma área de DHO, né? Uma área de saúde realmente participativa. Com voz ativa, que ajudava a tomar decisão. Se a saúde falava que aquilo não podia acontecer, não acontecia. Eu durante muito tempo, eu falava assim que a pagadoria, eu vim de pagadoria, ou seja, de DPzão, ia perder um pouco do seu valor. E perdeu. Porque hoje o sistema faz praticamente tudo em termos de cálculo. É terceirizado, né? Isso daí. E se você olhar, a maioria dos gerentes, diretores de RH, gestores de RH, eles não vêm da pagadoria, não vêm da administração de pessoal. Então, O que você acha disso? Então, o meu forte... Dessa mudança. O meu você forte, pegou de um jeito e o meu forte é transformou. legislação trabalhista. Artigo tal da CLT. Sabe aquela coisa lá? Sim, sim. E a pagadoria. E a folha de pagamento propriamente dita. Então, todos os itens, né, Valmir, como é que chama lá? Os eventos. Os eventos, o que tem fundo de garantia, INSS, imposto de renda, Incidência. incidências, né? Só que eu entendi que isso era uma coisa estática, parada, encaixotada. Por isso que eu me atirei para o lado da Célia, para o lado da gestão ambiental, para o lado da saúde do trabalho, para o lado da negociação sindical. Tá? Não que a folha de pagamento não tenha Não, seu sim, valor, com não é certeza, isso. Mas a questão sistêmica, né, os softwares... A melhor ferramenta de trabalho faz esse Um serviço. dia, né? um dia o dono da empresa falou assim para mim, como é que você sabe que está certo a folha de pagamento? Eu falei, vem aqui. Eu confiro todo mês eu pego aqui uma folha de pagamento pronta de um mecânico, de um eletricista, de um gerente, de um diretor e a minha, sabe? Então, eu confiro aqui na mão, porque eu sei fazer cálculo. Eu vim dessa época, eu sou velhinho. Sim. E aí eu conferia. Então, eu falei, se a folha de pagamento acertou o imposto de renda do mecânico, acertou o imposto de renda do diretor, se acertou esse item, ela vai acertar todos. para 3 mil pessoas, para 4 mil pessoas ou mais. Então, eu fazia o que se chamava auditoria aleatória. Sérgio, a minha prima, né, que também era de RH, é de RH ainda, trabalha também ainda na área. E Sérgio, quando eu isso estava aqui- começando, e ainda quando eu estava começando nessa área, eu conversando com ela, pedindo alguns toques, tudo, ela falou para mim assim, Edson, uma coisa que você tem que fazer, confira o seu olerite todo mês. Sim, eu fazia isso. Por quê? Se um dia tiver algum erro na folha, o primeiro olerite que vão querer conferir né? é o seu, É para justificado. saber se o seu tá certo ou não. Porque se o seu não... nem o seu, pô. Mas então, qual que é o argumento que você vai fazer? E confira também o do teu chefe. Por quê? Porque o teu chefe, se alguém chegar para ele e falar assim, olha, a folha tá errada, ele vai pegar o olerite dele, vai conferir e vai falar, não, tá tudo certo. Então, ele vai ser o teu defensor de que você... Agora, se você errar o olerite Não, do teu chefe, vai embora. Isso é sabedoria. Ontem, Então, isso não se ensina em livros. ontem eu estava conversando com um analista de recursos humanos que eu contratei, tem uma semana, e ele é especialista em folha de pagamento. E a gente conversando sobre isso, eu falei, olha, quando eu fazia folha de pagamento, um dia fui encarregado de folha de pagamento, e isso que vocês estão falando é o que eu fazia. Você tinha que conferir vamos chamar de o começo, o meio e o fim, né? E de Aqueles que vão te defender. Que você tem que... Você tem que ser aleatório. Se pra seu ter- chefe olhar e viu que o dele tá errado, Pronto. ele já não é mais seu defensor. Eu não quero trazer política para essa mesa. Agora fica todo mundo perguntando quem é que colocou descontos lá na folha de aposentados. Sabe? Então não tem pai. Ninguém conferiu, né? Ninguém conferiu.
Sabe? Então, se tinha uma porta, alguém entrou por essa porta de um jeito maroto. Ou abriu ou arrombou, né? Então, Mas aí você vai falar, entra. mas você não confia na... Não, não é questão de confiar, é a questão de você zelar. Ô Sérgio, e nessa tua trajetória, né, de recursos humanos, trabalhando em todos os subsistemas de RH, né, existe salário justo?